falou da Câmara, Toledo, mas também houve notícia depois do programa passado, no Senado, né? Uma matéria do UOL mostrando que o Davi Alcolumbre recebeu uma caneta de Monjaro em casa, enviada pelo Beto Louco. Simplesmente isso, né, Thaís Bilenque? E não foi uma só, não foram várias. A gente não sabe exatamente quantas. Aliás, recomendo, não costumo fazer isso, mas você cabotino e recomendar que o ouvinte ouça o episódio do UOL Prime, que foi ao ar nessa quinta-feira, no qual eu converso com o autor da reportagem. Fábio Serapião, imperdível, eu vou ouvir. Boa, por favor, vale a pena. Vários bastidores bacanas. Então, assim, ficou uma situação muito ruim para o presidente do Senado, que não teve como negar que recebeu, porque o próprio motorista dele contou que tinha recebido essas canetas de um motorista que presta serviço para o Beto Louco. Eles tinham se encontrado numa comemoração de aniversário do presidente do União Brasil, o Antônio Rueda, em Brasília, na qual estava tanto o Rueda quanto o presidente do Senado, o Davi Alcolumbre, quanto o Beto Louco, que, para quem não lembra, é um operador financeiro do PCC, acusado disso, está foragido, né? Teve uma operação da Polícia Federal para prendê-lo, ele fugiu. E ele começaram a se queixar que não conseguiam canetas de Monjaro, isso aí era agosto de 2024, e o Beto falou, não se preocupa não que eu arrumo para vocês. E arrumou, e mandou, e efetivamente o Davi Alcolumbre recebeu uma droga de um representante da maior facção traficante de drogas do Hemisfério Sul. Enfim, ele se calou, não falou nada até agora. Mas era uma droga Uma droga que na legalizada. época não havia já estava aprovada pela Anvisa para uso para controle de diabetes tipo 2, mas não estava ainda sendo comercializada nas farmácias brasileiras. E na época custava tipo $1.000. Era uma fortuna. Lembra o Clube do Monjaro que você contou? É justamente nessa época aí. Claro. E, inclusive... Não, e era uma moda, né? Então, o Arthur Lira foi o precursor, começou a usar em junho de 23, e depois dele vários, o Eduardo Cunha. E daí todo mundo queria, e poucos conseguiam. E daí, né? Por isso, uma das perguntas não respondidas pelo Davi Alcolumbre é se ele usou todas as canetas ou se ele distribuiu essas canetas, né? Mas, enfim. Então, tem essa situação, o Alcolumbre fica numa posição de defensiva, mas tem mais, Thaís Bilenque. Não é ele o único que está na defensiva. Eu apurei, e na verdade o Lauro Jardim do Globo deu essa notícia já faz algumas semanas, que o Beto Louco estaria oferecendo fazer uma delação premiada. Eu não só confirmei essa informação, como eu pude apurar com várias fontes que ele não ofereceu só para um órgão que está investigando. Não foi só para o Ministério Público Federal que ele ofereceu para todos os órgãos que estão investigando ele. E uma das suspeitas é de que essa história do Monjaro seja uma amostra de tudo que ele pode contar, caso ele venha a fazer essa delação. Até porque você vai lembrar, né? Já teve denúncia de piloto de jatinho dizendo que fez entrega de dinheiro vivo em Brasília. Esse motorista que presta serviços, ele é um taxista, mas que presta serviços mais de uma vez já prestou mais de uma vez serviços para o Beto Louco em Brasília. Ele também já fez outras entregas, enfim. É uma pista de investigação forte, mas até agora a Procuradoria-Geral da República, que é o órgão, por uma questão de foro, que teria mais condições de assinar um acordo de delação premiada com o Beto Louco, não se convenceu, por enquanto, de que o Beto Louco realmente quer delatar tudo o que sabe e está jogando duro. Não sei se depois da história do Monjaro as coisas mudaram, mas ainda acho que não é o suficiente. Mas a coisa está caminhando para essa... Se ele contar 10% do que ele sabe, poucas pedras ficarão sobre as outras pedras em Brasília. Vamos esperar para ver, Toledo. Vamos aguardar. Olha, mas eu vou aguardar. Delações polêmicas e bombásticas, a gente está começando a se especializar, né? Houve algumas que mudaram tudo, né, nos últimos anos no Brasil. Mudaram tudo mesmo, assim. Então, e a outra relação você vai contar agora... Começar pela do Mauro Cid. Exatamente. Né? Agora, também tem uma outra interpretação de que
O fato de o Supremo Tribunal Federal, através do ministro Dias Toffoli, ter chamado para si o acompanhamento, digamos assim, do caso do Banco Master, que também envolve figuras da direita, né? Presidentes de partido como Ciro Nogueira, do PP, e o próprio Antônio Rueda, do União Brasil, que fizeram lobby pela venda do banco, o fato de ter chamado para ele e ter decretado sigilo soou como um sinal amarelo para os investigadores da Operação Carbono Oculto, de que talvez não pare aí a intenção do Supremo de avocar todas essas investigações para ele. O que é mais um fator a ser levado em consideração na hora de assinar ou não esse acordo de delação premiada do Beto Louco. Muita água para rolar ainda, mas no meu caso vai ser água de coco durante as férias ali. Não precisa humilhar, não, Toledo.